Bom dia, estamos aí no nosso 9º módulo do aprimoramento. Hoje é um dia muito especial, porque a gente vai falar um pouco sobre família, rede de apoio, escola. Com muita felicidade, estamos aqui com as fundadoras da Abrapraxia, né? Juliane Tozin, Mariana Chui, e com a Elizabeth Juste, que é a responsável por essa união, né, das nossas forças para tornar essa Associação Brasileira de Apraxia de Fala na Infância tão representativa no Brasil. Acredito que essa palavra é a palavra certa. Muito obrigada, Ju, por ser essa companheira aí de caminhada, dividir as angústias e dividir todo esse trabalho que a gente tem feito com tanta maestria, com tanta dedicação. Mari, obrigada aí por ser essa companheira também de associação, ser nosso braço direito e esquerdo em tudo que é texto, tudo que é questão de advogado e também dividir essa nossa angústia diária. Essa associação tem muito a ver com o tema de hoje, que é a família nesse processo aí de aceitação, de dúvida, de questionamento, de tudo que uma família com uma criança especial tem aí. E vocês, terapeutas, vocês são fundamentais nesse processo. A gente conta muito com vocês. Cada palavra de vocês é o nosso gás diário. E nós vamos dividir aí um pouco o quanto vocês podem sim fazer a diferença na nossa vida e na nossa caminhada. Doutora Elizabeth vai falar um pouco agora e depois as meninas, que a gente está abrindo aí mais esse segundo do dia do 9º módulo. Bom dia a todas. Muito obrigada, Fabiana, Juliane, Mariana. Vou explicar para vocês um pouquinho a ideia dessa parte desse módulo do domingo. E aí eu vou introduzir, então, as fundadoras da Abrapraxia. Bom, não tinha como pensar num curso de aprimoramento sem a gente falar sobre família, né? Eu acho que isso é uma coisa muito presente na nossa prática, no dia a dia. A gente sempre fala da importância da família e a gente acha que já, muitas vezes, acho que isso fica até meio que no automático para nós, né? A importante participação da família, importante engajamento dos pais, mas acho que a ideia aqui hoje é fazer um bate-papo, né? E a gente conseguir mudar de lugar, né? Então, geralmente, são os pais que escutam a gente falando, né? São os pais que escutam as nossas orientações, são os pais que escutam os nossos puxões de orelha, muitas vezes, né? E a ideia é que hoje a gente inverteu o lugar, né? A gente ficar nessa posição de ouvinte e a gente ouvir os pais, né? Então, a Fabiana, a Juliane e a Mariana aqui representam a voz de tantas famílias aí que nós atendemos, né? Que nós nos relacionamos, que nós cuidamos aí do que eles têm de mais precioso. Então, não tinha como pensar num curso de aprimoramento nesse assunto de AF sem a gente colocar os pais. Eu penso que a gente dividiu, né, a Mariana, a Ju e a Fabiana, elas fizeram uma conversa prévia. É muito interessante, assim, né? Acho que é legal compartilhar isso com vocês também. Quando tudo começou, né, essa formação da associação, eu já tinha tido um contato com a Fabiana individualmente, porque eu via a Ana, já tinha avaliado a Giovana, o Gabi também, e realmente parece que tudo foi muito encaixado, assim, deu tudo muito certo, porque as três têm perfis diferentes, né? As três têm perfis que são fundamentais aí no andamento da associação, né? Então, a gente tem aquela que executa muito, às vezes até rápido demais. A gente tem a que é mais ponderada, a que traz todo um cuidado, um capricho para tudo que a gente realiza. A gente tem uma que faz um equilíbrio no meio do caminho. O que todas têm em comum é realmente uma história de dificuldade de acesso ao diagnóstico. Eu acho que isso foi o que mais motivou a formação da associação,
eu penso que vocês não gostariam de continuar vendo outras famílias passando por tudo que vocês passaram. E acho que nós aqui hoje, terapeutas, a gente ouvir esse relato, gente, assim, é extremamente importante, porque geralmente a gente está acostumado com aquela questão, né, da gente sempre ter um olhar muito técnico, muito teórico. De nada adianta toda a teoria se a gente não tiver empatia, se a gente não conseguir ter maturidade para se colocar no lugar dessas famílias, né? E eu penso que a ideia é que hoje a gente compartilhar tudo isso. Então, Fabiana, Juliane e Mariano têm uma vivência muito longa, desde a procura do diagnóstico, desde a dificuldade para encontrar as terapias, desde tudo que o quanto que esse diagnóstico e até a falta desse diagnóstico impacta na família, né? O quanto que é importante ter rede de apoio, né? E acho que a associação vem mostrando claramente assim o quanto que tudo isso é complexo, o quanto que tudo isso é bem importante. Então, eu acho que para a gente é muito bacana a gente ter essa experiência. Desde o começo, vocês sabem disso. Desde o começo, a associação sempre priorizou participação de pais nas palestras. Isso foi bem difícil para a gente no começo. Algumas pessoas não aceitavam isso, né? Achavam que a gente estava abrindo curso para ensinar pais a ser fono. Deu bastante polêmica no começo, mas devagarinho as coisas vão se encaixando e hoje eu vejo que realmente as peças elas estão mais organizadas em relação a isso. Então, é uma honra poder, é inspirador poder ouvir vocês, poder acompanhar toda essa trajetória que vocês vêm fazendo no Brasil em termos, né, de associação, de onde saiu e onde está hoje e quais são as perspectivas aí. Então, isso é muito rico a gente ter esse momento. Eu acho que a gente tem que realmente aproveitar e acho que a ideia aqui é realmente fazer uma reflexão de tudo isso e a gente se autoavaliar como é que a gente está nessas relações. Então, são três tópicos principais. A primeira é a relação da família com a terapeuta, né? O segundo tópico, a gente falar um pouco sobre a organização de família, dos irmãos, como é que é o dia a dia, né, nessa vivência, tendo uma criança com AF. E a terceira parte, falar dessa criação dessas redes de apoio, né? Como criar redes de apoio, o que são redes de apoio, como viabilizar tudo isso. Vou deixar vocês todas bem à vontade, vou pedir para vocês direcionarem, como são muitas, direcionarem as perguntas para o chat, e aí eu vou lendo aqui e vou comentando com elas. Então, é isso. Então, Fabiana, você pode começar? Agora eu queria que a Juliane se apresentasse, falasse um pouco, né, da expectativa dela do dia e depois a Mari. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui, né? A gente se divide um pouco, então aqui o aprimoramento a Fabiana está encabeçando, a gente não consegue estar em todos, mas a gente está sempre acompanhando aqui as aulas, o que está acontecendo, né? E esse aprimoramento aqui sempre foi um sonho nosso, né? E teve essa pandemia no meio, né? Que deu uma arrastada nele aqui, mas eu acho que a gente conseguiu vencer e ele está acontecendo. Parabéns a vocês de novo, né, que com resistência ficaram aqui nesse aprimoramento, que não é fácil, né? Essa questão toda online, a gente cansa, eu sei, porque eu também na minha área lá estou tendo que participar de tudo online agora. E então queria deixar aqui, né, no início do dia, meu agradecimento por vocês terem resistido e ficado nesse aprimoramento, que a gente sabe o quanto é importante para as nossas crianças, né? Então é isso, eu fiquei muito feliz de poder vir aqui falar um pouquinho, né, e a gente poder dividir com vocês o que é o nosso dia, né, por que a gente chegou até aqui. E vamos lá, vou deixar a Mariana agora falar um pouquinho e depois a gente vai aí para os assuntos. Bom dia a todas. Obrigada, Elizabeth, por nos convidar a participar assim, de forma tão direta do aprimoramento.
Como a Ju disse, é um projeto que está sendo liderado pela FAB, então ela está já acostumada com os nomes e bem familiarizada com o perfil de cada uma de vocês. Então, até por esse motivo, a gente fez aquele formulário que vocês responderam para a gente se inteirar realmente de qual o perfil desse público que a gente ia falar hoje. E eu vejo isso também, é um depoimento que nós vamos dar. A gente não está aqui para ensinar vocês absolutamente, a gente está aqui para trazer vocês para o nosso lugar e para transformar a palavra que é tão dita de empatia em algo mais, assim, que a gente saiba sentir mesmo, que é a empatia. Porque falar empatia é algo muito, muito fácil, mas como é que a gente age em busca dessa empatia? Como é que a gente coloca a empatia em ação, né? A gente espera que ao final dessa nossa fala, dessa nossa conversa, vocês consigam se sentir um pouquinho como a gente se sente desde antes do diagnóstico dos nossos filhos e até o momento que a gente consegue planejar o futuro, médio e longo prazo. Então é isso. Queria aqui deixar também, se não tivesse acontecido essa questão na casa da Bruna, ela estaria participando aqui com a gente. Ela é uma mãe bem ativa nas redes sociais para dividir, para construir e para fazer a diferença na vida aí de todos nós, das fonoaudiólogas e também das outras mães. Então, meu abraço, Bruna, e a gente segue aqui com o nosso propósito, e a Elizabeth vai conduzir aqui agora as questões. Bom, a primeira parte aqui da nossa conversa, eu gostaria que vocês comentassem sobre, a gente sempre fala da importância de uma boa relação da terapeuta e família, né? E aí eu gostaria que vocês comentassem isso, como vocês acham que é essa, penso que é uma construção, né? Uma construção de confiança, não se pode confundir também, né? Não pode, de repente, virar amigo demais. Então, assim, quais são os limites? Como ir construindo essa relação de terapeuta com família, né? Então, qual que é a sugestão de vocês, enquanto família, que vocês dariam para nós, assim? O que vocês acham, como que vocês acham que é essa construção? O que é importante nessa construção, pensando desde o diagnóstico, né, até depois do tratamento. E o tratamento das nossas crianças costuma ser bastante longo, né? Então, como conseguir não perder as metas nesse meio do caminho, como conseguir ir fazendo essas reanálises do que é prioridade para cada momento, né? Muitas vezes vocês têm que lidar com várias terapeutas ao mesmo tempo, então aí tem equipe, né? A maioria das crianças estão em tratamento multidisciplinar, então como conseguir, né, fazer essa integração com todas as terapeutas, como é que de repente, tentar propor alguma coisa para uma terapeuta que é algo novo, né, e de repente aquela terapeuta achar que você está querendo ensinar alguma coisa para ela, ou que você de repente sabe mais do que ela, como lidar com todas essas, com todas essas peças nessa relação de terapeuta e família e pais. Quem quer começar a falar? Fabiana, Ju, Mari? Eu acho assim que toda relação tem que começar sempre com muita transparência, né? Então eu acho assim, não adianta a gente, colocando no meu caso, né, como é que funciona, não adianta a gente chegar como cordeiro numa sessão se apresentando para o profissional e depois ir se transformando em leão ao longo do tempo. Eu acho que desde o primeiro momento tem que se mostrar o perfil da família que vai ser acompanhada por aquele profissional. Muitas famílias hoje já têm bastante conhecimento sobre a apraxia. Então, já existe um debate sobre procedimentos de tratamento, sobre palavras-alvo, sobre será que nesse momento é a apraxia mesmo que a gente tem que tratar como principal ou ele está com uma questão sensorial. Então, esse debate tem que acontecer desde sempre, desde o início. E o conjunto de pessoas que está trabalhando com aquela criança tem que ter uma comunicação muito direta. E nessa situação, não quero dizer, vamos montar um grupo de WhatsApp com os terapeutas e está feita a comunicação. Não. A comunicação tem que acontecer e os planejamentos desses profissionais têm que estar muito uniformes. E a família tem que saber desse planejamento, porque em casa, essas rotinas de treino, de forma mais lúdica e tal, também estão acontecendo, né? Então, esses dias eu ouvi uma palestra que
Era um profissional bem renomado, inclusive, não sou eu que estou dizendo. Não adianta ter só o grupo do WhatsApp e a mãe funcionar como motorista dessa equipe, levando a criança de um lugar para o outro. O ganho vai ser mínimo se vai haver ganho. Então, nós somos leigos, os pais. A gente tem que confiar plenamente naquela equipe. Mas essa equipe tem que nos passar a segurança necessária de que conhece aquela criança que é única, tanto para os profissionais quanto para os pais. Então, é o nosso tesouro que a gente coloca ali, né? Então, tem que ser uma relação muito, muito transparente. E eu já tive situações em que o profissional me chamou e disse assim, Mari, agora a situação do Gabi, existe a questão da apraxia, mas ele está sensorialmente desorganizado. Não adianta tu me trazer ele aqui para o consultório e ficar com ele 1 hora, dessa 1 hora eu tirar 1 minuto dele. Eu tenho que ir lá, se organizar e depois traz ele para mim. Assim a gente ganha tempo e a gente também tem a questão financeira, que eu acho que isso é algo que a gente precisa também comentar, né? Não é só porque nós somos famílias que estão numa situação adequada, vamos dizer assim, tem uma situação boa financeiramente, que a gente vai estar levando a tudo que é terapia e pagando assim o que for que estão pedindo, entendeu? Então tem que ter uma racionalização desse trabalho, tem que ter essa sinceridade, porque imagina quanto tempo de terapia a gente vai ter, né? Na primeira consulta que eu fui com o Gabi, eu não tinha ideia que hoje, aos quase 11 anos, a gente ia estar correndo com terapia ainda, né? Então, é cansativo. Então, se não houver essa transparência desde o início, fica muito mais difícil. Obrigada, Mari. Fábio, quer complementar? Então, gente, sobre essa questão, eu escrevi diversos pontos que eu gostaria de falar, né? Antes de tudo, vocês têm que sim ver que vocês estão lidando com uma família, que aquele filho foi planejado, foi querido, e que daí vem uma frustração imensa, né, gente? A gente fala que esse momento aqui, a gente quer falar muito além da AF, né? Muito além da praxia de fala na infância. Essa criança, além de ter praxia de fala na infância, ela é filho de alguém, ela foi planejada. A gente tem várias expectativas e no nosso dia a dia é cheio de frustração, gente, muita frustração mesmo. Então, a mãe, nesse processo, ou o pai, ou os pais que cuidam dessa criança, tem que aprender a gerenciar uma equipe de terapeutas. E como que ela vai aprender, e como que nós vamos aprender a gerenciar essa equipe de terapeutas? Claro que é com a ajuda de vocês. Então, a questão da transparência que a Mari falou, eu coloquei aqui nas minhas anotações. Gente, a gente precisa ter transparência. Quando a gente sente que a intenção de vocês é genuína, que é para o bem, que não é por ego, não é por nada, é para que aquela criança consiga chegar realmente no seu melhor potencial, a família se sente mais segura, a família vai apoiar mais vocês, a família, em conjunto com vocês, vai conseguir ter melhores resultados. Eu falo que eu sou super ansiosa, vocês já perceberam isso, e a Elizabeth aí já foi fono da Ana Beatriz, acompanhando a Beatriz, aqui tem outra fono da Ana Beatriz, que é a Gabi Zuin. Elas sabem o tanto que eu sou ansiosa, mas essa ansiedade eu consigo controlar se elas conseguirem colocar para mim um planejamento correto, se eu conseguir identificar que as coisas estão caminhando de acordo com o que a Ana Beatriz consegue entregar, se tem realmente uma troca genuína. Então, isso que eu queria deixar para vocês. Então, a empatia, a forma de falar com essa família e entender um pouco mais essa família. A relação terapeuta-família, ela se dá com a empatia, de vocês conseguirem se colocar no lugar da gente, a gente conseguindo se colocar no lugar de vocês, e isso é com muita conversa, não adianta um grupo de WhatsApp, é com conversa. Então, assim, se vocês precisarem colocar a mãe dentro da sessão, coloquem, se der certo, coloquem. Porque tem muita gente que tem resistência a isso. Eu prefiro não ir para dentro da sessão, que a Ana Beatriz rende menos. Então, eu falo, eu não posso estar dentro da sessão, mas eu quero saber o que está acontecendo dentro da sessão. E
eu já troquei várias vezes de fono, já tive várias questões acontecendo, já voltei para outras fonos que eu já passei por elas, e o que eu falo para elas, olha, só me dê o direito de mãe de tentar, eu estou tentando, e ninguém melhor do que eu para conhecer a Ana Beatriz, e não é porque eu presido a Associação Brasileira de Apraxia de Fala na Infância. Esse meu lado hoje profissional, ele vai muito além do que eu tenho em casa. Vocês não imaginam quanta frustração eu tenho de passar os finais de semana estudando apraxia de fala na infância e não conseguir executar dentro da minha casa. Mas tudo bem, eu vou ter que conseguir administrar isso. Então, a Ana vem melhorando, graças sim às profissionais que estão envolvidas com ela, e a intenção realmente deve ser genuína. Acho que eu vou passar a minha rodada aqui agora sobre isso, né? Então, até queria falar que esses dias, quando a gente conversou sobre esse módulo aqui, falar, né, eu lembrei que depois da conferência do ano passado, uma fono me escreveu no particular e ela me falou assim, na conferência vocês sempre falam que vocês já foram para fora, né, que vocês já foram nas conferências lá nos Estados Unidos e lá vocês devem ter contato com várias fonos que atendem apraxia e lá tem mesmo, né, lá são 3 ou 4 dias de conferência, então a gente tem alguns momentos, por exemplo, eles têm almoço, e aí no almoço você encontra com outras fonos, tem mesas assim que você pode sentar, e eu lembrei até de várias conversas que eu tive com fonos lá, e perguntei, né, para elas como que era a rotina delas, o que elas faziam, como que elas trabalhavam, o que elas já tinham estudado. Então, lógico, Estados Unidos está à frente da gente já há muitos anos estudando, então é claro que eu encontrei várias fonos, algumas são referências que a gente inclusive trouxe, né, já para palestrar aqui no Brasil, mas outras, elas não, né, são fonos que não estão nas mídias, lá nas referências e tudo mais. Então, elas falaram da caixinha de ferramenta que elas têm para trabalhar, né, que são diversos tipos de métodos, de linhas que elas estudam e tudo mais. E aí, essa fono, ela me perguntou assim, o que você falaria para mim, porque eu quero ser diferenciada, eu quero o que eu posso fazer para eu ser diferenciada, assim, que eu quero, assim, despontar. E aí eu fiquei pensando, gente, será que eu falo para ela disso, né, do que essas fonos, por exemplo, me falaram lá no almoço, das ferramentas que elas têm na mão. Eu pensei, gente, isso é importante. Claro que é, né? Tá todo mundo aqui estudando para isso, estudar e saber e os tratamentos, isso é a base ali, né? Mas aí eu fiquei pensando em outras coisas que eu acho que é justamente esse papo daí aqui, né? Que a gente está tendo, né? Fono família, né? E aí eu pensei, assim, para mim é importante quando termina a sessão da Gigi, ou na semana que eu paro para pensar como que foi a questão da fono, né? E aí eu listei alguns pontos, assim, que é bem importante quando uma fono termina a sessão, ou lá na reunião de acompanhamento, na reunião de planejamento, ou na reunião de feedback do semestre, né? É a questão da positividade, primeiro, né? Lógico, ninguém quer escutar que o filho não vai se desenvolver, digamos, bem, assim, ou... Então, assim, a positividade é muito importante para a gente, né? Não enganar, lógico, mas aquela questão de trazer, assim, um feedback com pontos, né, marcados, né, porque o feedback, quando a Elizabeth fala lá no curso dela, né, como você dá o feedback para a criança, né, não adianta só falar, você foi bem, né, então não, ele foi bem porque a gente começou nesse ponto aqui, chegou nesse ponto aqui, então você veja, ele tem esse potencial. E também, assim, é muito importante quando
eu recebo, assim, que a sessão foi aproveitada, né? Então, assim, hoje ela estava muito agitada, ela não conseguia, mas daí eu peguei, parei um pouquinho, fui lá na janela, mostrei para ela alguma coisa, então ela se organizou um pouquinho, a gente cantou uma musiquinha, consegui achar o nível dela de ansiedade, e aí a gente trabalhou. Como a Mari deu esse exemplo, né? Às vezes realmente a criança está muito desorganizada, né? Mas aí a gente não quer ouvir assim, por exemplo, eu não consigo, não tem jeito, não dá para trabalhar com ele, não adianta me trazer ele assim. Então, assim, não adianta me trazer ele assim, eu acho que tem que trabalhar mais um pouquinho a parte sensorial. Então, esse feedback, assim, assertivo para a gente é bem importante, porque aí você vai para casa sabendo, assim, né? Beleza, então ela não está bem, não está conseguindo render, e aí eu preciso trabalhar isso ou aquilo com ela. Então, esse retorno para a gente é um presente que vocês dão para a gente, né? É um presente gigantesco, assim. Às vezes mais do que aquela palavrinha nova da semana, que é tão importante também. E aí, falando no modo mais prático, assim, também eu adoro receber pequenas tarefinhas, não coisas grandes, mas assim, pequenas coisinhas que eu me sinto assim fazendo parte daquilo. Então, e que seja diversificada, né? Porque se for sempre mesma coisa, a criança perde o interesse e para a gente também fica meio maçante, né? Mas assim, uma tarefinha ali que é de 5 minutos às vezes, então é importante para a criança e é importante para a gente também, porque a gente se sente parte do trabalho, né? Então, e também você consegue ver a evolução da criança, né? Naquele item que ele tá trabalhando naquela semana. Então, isso é gostoso também, uma tarefinha ali pequenininha. E outra coisa que a gente tinha até falado aqui antes, que é a questão do trabalho de equipe, e às vezes do ego, né? Eu passei uma situação até com a Elizabeth uma vez em São Paulo, quando a gente foi fazer, Elizabeth, acho que lembra, o trabalho de eletroestimulação lá. E eu levei a Elizabeth, porque durante o trabalho de eletroestimulação você tem que fazer uma sessão de fono junto para ativar a área que você está trabalhando. E eu nem sabia que tinha uma outra fono lá na equipe, que geralmente é ela que participa. Então, quando a gente foi fazer a reunião que terminou, foi bem complicado, assim, porque essa fono, ela externalizou que ela, na verdade, se sentiu, digamos assim, trocada, fora do processo, mas eu nem sabia. Então, assim, para mim foi muito complicado, porque eu já tinha que lidar, né, com a questão da minha filha, e daí eu tive que lidar com aquela outra situação ali de tentar manejar o ego da fono, que eu acho que se eu soubesse antes, até a gente podia ter conversado, né, eu podia ter explicado que eu queria levar minha fono e tal. Então, assim, poxa vida, né, a gente já tem que lidar com toda aquela situação da criança ali, e eu tive que ainda ter um manejo de tentar ali resgatar e que a gente conseguisse ter uma reunião sem um clima pesado, né? E então hoje, depois daquilo eu aprendi, né? Sempre quando eu reúno a equipe, eu faço um trabalho assim estamos todos aqui pensando na Giovana, né? Então a Giovana é o ponto central. Vamos pensar que tudo que a gente vai conversar aqui hoje é por conta da Giovana. Então, resgatar assim a equipe, né, para aquele ser, né? A gente está ali por causa dele. Então, eu também sempre procuro fazer esse trabalho assim para que todo mundo fique mais leve, né? E pense que a criança é o centro disso. Então, só lembrei desse fato aí, achei que era importante comentar. E é isso, né? E falar que vocês, assim, as fonos, a gente sabe, né? Nossas crianças, elas vêm com um pacotão de coisa, né? Várias, a gente brinca, né? O pacotinho da criança. Mas realmente, né? A fono é a nossa parceira, assim. Então, a gente conta muito, né? Com a fono
nosso braço direito, digamos, no desenvolvimento do nosso filho, assim, que é o maior déficit, né, das nossas crianças hoje, essa questão da fala. Então, se eu pudesse, né, eu conversaria com as fonos aí todo dia, mas a gente sabe, né, que as fonos têm já 1 milhão lá de crianças, então, mas a gente está sempre em contato. Quando eu não consigo levar a Giovana, que são meus pais que levam, né, então, sempre importante também receber, às vezes, um videozinho, alguma coisinha assim. Pensando agora um pouquinho nas dicas ali práticas, assim, que fazem diferença para mim, né, Juliane, como mãe da Giovana aí, o que é importante para mim. Acho que é isso desse ponto aí que eu tinha listado aqui. Eu queria retomar aqui o tanto que vocês, fonos, são importantes para dar alguns inputs para a gente da nossa criança. Então, a Mari falou aí da questão do sensorial, né? Mas tem diversos inputs que vocês dão para a gente muda o caminho e que dá certo. Então, assim, claro, olhar para a fala dessa criança, mas pensar que essa criança é um ser completo e que tem que trabalhar todas as áreas. E muitas vezes de vocês falarem assim, nossa, eu acho que eu colocaria ela numa aula de dança. E eu colocar a Ana Beatriz numa aula de dança foi libertador para a Ana, sabe? Assim, ela gosta de dançar, e não tem nada a ver com a fala, e quem falou isso foi uma das terapeutas da Ana. Então, é isso, vocês olharem para essa criança, claro, em relação à fala, em relação à programação, ao que vai ser tratado depois, e qual que é o planejamento de vocês, mas também olhar para essa criança como um todo, holisticamente. E vocês, às vezes, dão uns inputs para a gente que são muito importantes, que realmente vão fazer diferença na vida dessas crianças. E às vezes até puxar a orelha da gente também, né? Eu já fui puxada a orelha várias vezes. Nossa, esquece caderno, chega atrasado, tipo, tem que ir lá, ó, por favor, né, se organize melhor. A gente está aqui aberto mesmo para levar puxão de orelha, né? E acho que bem importante. O que eu falo é assim, a transparência, e a gente pode falar tudo, né, gente, na vida, tudo tem a forma de falar. Então, vocês são super importantes para a gente. E, assim, puxão de orelha, a gente tem que tomar, porque cada família é de um jeito, cada família trabalha de um jeito, mas até o puxão de orelha tem a forma. Então, assim, claro, pega um melhor dia de vocês, sentem, conversem e tá tudo certo. E a gente entendendo que é o melhor para a família e para a criança, eu acho que é isso, seguimos, né? Muito obrigada pelas respostas. Eu acho que os pais pedem uma escuta, né? Então, e muitas vezes a gente tem aquele contato inicial de anamnese, de devolutiva da avaliação. Eu costumo sempre falar que tem família que precisa de devolutiva toda semana, da avaliação mesmo, para ir amadurecendo, para ir aceitando, para ir entendendo esse diagnóstico, que é tão difícil para a gente como fono entender, imagina para eles então, né? Então, eu acho que... E às vezes a gente acha assim, né? Eu tenho que atender a criança, né? Então, de repente, se eu passar lá meia hora conversando com a mãe vai achar que eu estou enrolando, ou que está passando o tempo da sessão, ou que eu não estou, né? Não estou atendendo a criança. E a gente também, então, não esquecer que essa terapia indireta, ela é também terapia. Né? Então, tem família que eu falo, né? Já aconteceu isso comigo, de colocar a criança 2 vezes por semana, a criança estava 3 vezes, por exemplo. De atender a criança 2 vezes e a terceira vez é o atendimento da mãe, a criança nem vem, né? Ou de vez em quando a criança não vem, e vem a mãe e vem o pai, né? E às vezes eu já tive reunião com o irmão, né? Eu falei, não, eu preciso conversar com a irmã mais velha, ela tá dificultando o processo aqui, deixa eu conversar com essa mãe. Já tive contato com o avô, né? De avô que inclusive queria me processar na pandemia porque eu não queria atender e queria me denunciar no conselho porque eu estava sendo antiética, e eu no meio de uma pandemia, isso lá no ano passado, criança super grave, e ele falou, você está se recusando
não estou me recusando, passa aqui para a gente conversar, enfim. Então, tem um monte de coisa que a gente tem que, eu acho que a Fabiana comentou isso, né, que a gente tem que entender que quando a gente atende uma criança, gente, não é uma criança, né, não é uma pessoa, por isso que demanda tanto da gente, né, porque a gente tem todas essas relações que a gente tem que ir manejando e como ir fazendo isso no processo, e o processo é longo, né, é um processo longo. Então, também tomar cuidado com aqueles padrões muito cristalizados, né, então, assim, eu vou dar devolutiva no final do semestre, né? Então, no final do semestre faço um fechamento. Assim, tem situações que é, né, de cada semanas uma reunião, rever a meta, rever uma conduta, então acho que isso é super importante. Antes de passar para o próximo tópico, eu gostaria de saber se alguma de vocês aqui querem fazer uma pergunta, querem compartilhar uma situação difícil, querem pedir um conselho para elas, né? Então, assim, isso também que eu acho que é legal, eu sempre comento esse exemplo, às vezes eu tenho uma mãe que está num momento tão complicado, tão difícil, e aí eu direciono essa mãe para uma outra mãe, né? Às vezes eu falo, passei seu celular, você tem como conversar um pouquinho com ela, tal? Porque uma mãe conversando com uma outra mãe é diferente, né? Às vezes daquela posição da terapeuta. Então, acho que a gente tem várias ferramentas, como a Ju colocou, dentro dessa caixinha de ferramentas, a gente pensar na ferramenta não só da técnica com a criança, mas a gente pensar também nessa ferramenta com os pais, né? E a gente tem que embutir isso na nossa caixinha de ferramenta também. Então, acionar um tio, Já teve uma madrinha de uma criança que me escreveu uma carta, assim, de uma página, um e-mail. Ela falou, se você contar para a mãe, eu vou ficar muito brava com você. E ela contou um monte de coisa dessa mãe para mim que eu não estava sabendo. E essa mãe nunca soube que a madrinha fez conta comigo, claro. Então, assim, a gente tem várias ferramentas, né? E isso que a Mari coloca também, essa palavra transparência, né? Então, a gente não pode ter receio, né? Quantos pais aqui já aconteceram com muitas de vocês, aconteceu comigo muitas vezes, assim, de a gente chegar e falar, é um tema novo, eu estou me especializando, eu não sei onde pode chegar, eu não tenho essa formação, eu posso fazer até aqui. Tem muitas fontes que falam isso para os pais. Olha, o pai chega e fala, Elizabeth, ela não tem prompt, ela não tem... Calma, né? Vamos ver o que ela tem, discute ela. Então, a fonte vai falar, eu não tenho, a minha experiência é só com TEA. Mas eu acho que, assim, eu fiz uma avaliação e posso fazer isso, principalmente cidades do interior, cidades onde não tem tanto profissional, muitas vezes falam isso, né? Então, essa palavra que a Mari falou da transparência e a Fabiana colocou da questão da genuidade, né? Quando a gente... Tem muito pai que chega e fala, eu não tenho certeza desse diagnóstico. Como assim você não tem? Não, eu não tenho certeza desse diagnóstico, a gente vai ter que... Eu acho que quando a gente compartilha isso de uma forma clara, a gente consegue ir fazendo esse construir dessas relações que são tão importantes. Alguém quer fazer alguma pergunta, quer pedir fazer algum comentário? Eu vi que... A Rosana coloca, né, que é importante mencionar que as fonos devem saber o que a família tem, desculpa, Rosana, mencionar que as fonos devem saber o que a família tem condições de ouvir, porque são pessoas que merecem nosso respeito e acolhimento. Acho que isso é importante, né, gente, entender qual é o momento da família, né? Então, se é aquilo, eu falo, você termina uma avaliação, a família já tem dificuldade, ela chegou para você, de repente você começa, precisa da fono, da TO, do neuroinfantil, passa na genética, passa... Tem situações que a gente não... Se a gente fizer isso, a família nunca mais volta. Né? Tem situações que a gente tem que fazer isso no processo, ou tem situações que se a gente não colocar todo esse encaminhamento, não fica claro para a família. Eles vão falar, mas é só isso. Foi muito fraco a sua orientação, por exemplo. Eu acho que daí é a fala da Fábio, que tudo tem um jeito de ser dito, mas não pode deixar de ser dito. Porque imagina com o Gabriel, a primeira vez que eu ouvi o termo déficit cognitivo foi com a Elizabeth na palestra que ela deu na PUC, no curso que ela deu na PUC, há uns 4 anos atrás. Quando ela falou déficit cognitivo, sabe quando te dá um clique assim? E daí eu comecei a buscar informação sobre isso. Levei para os terapeutas que tratavam o Gabi naquela época essa situação, e daí vieram colocações dizendo que talvez houvesse, que sim, já haviam percebido, mas veja, talvez o tempo que eu perdi, né, que nós perdemos, né, porque são inputs diferentes que ele precisaria naquela situação, e estava indo para uma primeira série, então eu acho assim, tem que ter essa percepção, porque isso é a sensibilidade do profissional. Será que essa família está pronta para ouvir? Talvez não agora, talvez não com essas palavras. Mas se eu for colocando assim, o gato em cima do telhado e ir preparando o terreno, vai chegar um momento que essa família, até por assim, uma família com
poucas condições até de entendimento. Ela vai querer saber essa situação. Então, eu acho que tem que ser dito, analisar o momento, preparar o terreno e falar com as palavras que o ouvinte vai entender. Eu também queria dar um exemplo disso, assim, como é importante essa transparência, né, esse retorno, e eu falei ali do ser positivo, né, mas às vezes você precisa levar um ponto desse, lógico, né. A Giovana, há 8 anos atrás, a gente não sabia o que era apraxia, e no Brasil era bem desconhecido ainda também, né. E eu lembro que eu falo isso, né, a Rosélia sabe, a Rosélia era fono da Gigi na época, porque a Gigi começou fono bem cedo, então a Gigi tinha ali 2 anos, e a Rosélia estava trabalhando com ela e tal, e a Rosélia falou assim: Ju, eu, eu preciso ser sincera com você, eu vejo a Gigi tem um potencial enorme, mas a gente não está conseguindo evolução, não sei o que que é, ela me falou assim, a gente tô aqui, tô trabalhando, olha só a nossa sessão, ela colabora, né, ela quer colaborar, mas não consigo, eu não sei o que que é. Aquilo me abriu os olhos, eu chamei o Márcio, falei, Márcio, eu não sei, é alguma coisa que a gente precisa ir atrás, né? E eu falo que eu tropecei no diagnóstico de apraxia, porque a gente foi numa oftalmologista e a oftalmologista me falou a primeira vez sobre apraxia. Ela me falou assim, olha, a Gigi, me parece ser apraxia, porque o meu filho, quando ele era pequeno, ele teve alguns atrasos na fala, tal, eu pesquisei muito, você não vai procurar, você não vai achar material em português, ela já me adiantou ali, falou assim, mas procura sobre apraxia de fala, porque me parece que é isso, porque ela entende tudo, ela quer fazer, quer se comunicar, e ela não consegue falar, então foi ali que eu fui, né? E aí a gente foi descobrindo, e naquele ano, daí eu chamei Rosélia, olha aqui, eu acho que é isso. Ela falou, olha, pode ser, vamos começar a estudar junto, né? Então, como foi importante ela ter me falado que a terapia dela não estava dando resultado, que ela já tinha uma longa experiência e que ela não tinha passado por isso ainda. Então, como foi importante, né? Eu queria retomar aqui uma coisa super importante que eu acho para mim, é a questão do treino parental. Tem famílias que você tem a possibilidade de fazer isso. Vocês lembram ontem da Priscila Cassola falando? Tem famílias que a criança vai evoluir com treino parental. Então, assim, é tão difícil hoje em dia a gente arrumar um horário para levar a criança na fono, se deslocar para a fono. A gente fica com a criança ali 24 horas por dia. Então, acreditem nos pais, veem se tem alguma possibilidade desse treino. Eu tenho uma situação super específica com a Ana, que não é na área de fono, ela está com umas questões comportamentais, e eu tentei diversas psicólogas aqui em Goiânia, não deu certo. A pessoa me falava assim, não, você precisa fazer um treino parental, e nunca me dava o treino parental. Tanto que eu decidi contratar uma psicóloga para me dar um treino parental e ela está me atendendo online e as coisas têm funcionado. Então, assim, acreditem que os pais, também com a intenção deles, conseguem também fazer essas crianças evoluírem, sabe? Assim, claro que tem o treino de casa, tem outras coisas, mas cada realidade é uma. Não estou falando que todas as realidades são iguais. Então, tenham essa percepção de olhar para esses pais de uma outra forma. No treino da fono, não é só dentro da fono. É claro que a gente não vai fazer tudo, mas a gente pode trabalhar linguagem, trabalhar motor. Eu lembro que a Ana Beatriz tinha um atraso motor, a diapraxia oral super severo. E eu trabalhava em casa com elas. Hoje a gente conseguiu ganhar isso. Tanto que ela agora acorda fazendo. Trrr. Ela tá assim, viu, Gabi? Ó, hoje ela ficou várias horas
fazendo isso. Eu falei, nossa, coisa boa, nem acredito, tô tremendo a língua. Então, assim, esse treino parental é fundamental, sabe, gente? Vocês gastarem um tempo com a família, é muito fundamental. A gente conseguir entender quem é essa criança que a gente tem e aonde que a gente pode seguir. A gente se sente até melhor sendo útil para os nossos filhos. É isso. Muito obrigada. Alguém quer fazer mais algum comentário? Não? Bom, um outro segundo tópico que a gente conversar um pouquinho sobre a organização da família, né? Então, com essa dinâmica tão grande de várias terapias, a Ana tem irmão, a Gi tem irmão, o Gabi tem uma irmãzinha, então como olhar para esses irmãos também, né? Como fazer toda essa organização, dar conta de todas essas terapias, né? O que a gente, como terapeuta, quando a gente passa as orientações, quando a gente conversa com vocês, o que a gente tem que prestar atenção em relação a essa organização familiar, essa dinâmica? Como é que a gente pode contribuir, ou como é que a gente pode até atrapalhar toda essa dinâmica? O que vocês gostariam de comentar a respeito disso? Pode ficar, quem quer começar? Mari? Estava no mudo. Eu acho que a primeira coisa é se dar conta de que o irmão típico, de fato, vai receber menos atenção do que o atípico, né? E não se culpar por isso. E nós, como pais, acho que é isso. E o terapeuta, talvez, seja até importante, como tu disse, às vezes tu conversa com o vô, conversa com o irmão, né? Às vezes tem uma curiosidade por parte do irmão, né? Por que ele não fala? Por que ele chora de vez em quando sem motivo? Por que tem grito? E às vezes os pais precisam de um apoio também para essa fala, né? Para que o irmão ou a irmã entendam essa diferença e saibam que existe potencial para melhorar. E de que forma esse irmãozinho ou essa irmãzinha podem fazer para melhorar, né? Fazer com que o seu irmão atinja o melhor potencial. Por menor que seja, ele é um integrante da família, no meu caso, né? A Gui tá com 2 aninhos, ela é integrante da família, ela já participa de algumas coisas. A gente percebe ela observando, assim, um comportamento que não seria muito adequado e ela olha pra gente, tipo, para ver como a gente vai reagir, porque talvez ela esteja mudando como ela deve reagir também, né? E às vezes não é muito fácil de explicar, ainda mais nessa faixa etária, e de demonstrar o comportamento. Então, assim, eu acho que essa equipe que se forma entre profissional e família, ela vai além da praxia. Então, a gente precisa de muito apoio. E assim como a gente pode ter uma indicação de um outro profissional para criança, talvez o terapeuta possa dizer, Mari, acho que é bom tu dar uma chegadinha lá num psicólogo, sabe? Eu acho que infelizmente, é um trabalho muito pesado, eu imagino, para vocês. Porque vocês são o elo de todos os outros. Sem vocês ali no centro, os que gravitam ao redor, às vezes vão estar muito distantes ou sequer vão estar lá. Então, e para perceber isso, para ter essa sensibilidade, precisa saber se inteirar bem da família, precisa de uma unidade. E daí, tu mencionou até que ponto, né, o profissional pode ter essa intimidade com essa família para perceber isso tudo. Porque precisa ter alguma intimidade para ter esse diagnóstico do todo, mas também não pode avançar muito. Então, assim, deve ser um trabalho bem difícil que a gente precisa valorizar muito, mas é o centro, porque o mote é a praxia, agora os desdobramentos são inúmeros e o bom observador precisa estar atento para alertas, né? Mas eu acho que, assim, para nós, assim, foi um ganho, o irmão é um ganho, tanto para as frustrações que a Fábio fala, a gente teve uma reunião, nós 3, umas semanas atrás, falando só sobre frustração. Porque às vezes eu fico aqui super frustrada e a gente se uniu em razão disso, né, de poder conversar sobre as nossas situações. E hoje a associação está um volume tão grande que às vezes a gente não consegue mais falar dos nossos pequenos, dos nossos pitocos. Esse é o nosso grupo, pitocos. E o irmão, às vezes, ele vem para dar uma acalmada nessa frustração, sabe? Para a gente ver, olha, quão belo pode ser, talvez chegue lá, ele vai ajudar a gente a passar por todos esses degraus que a gente precisa passar.
E os pais que me perguntam, né? A gente esperou 8 anos para ter Guilherme. Ai, Mari, que coragem que tu teve. Eu falei, eu acho que eu esperei o que eu precisava para ter a maturidade de receber uma outra pessoa aqui conosco. Mas hoje, se eu pudesse, se eu tivesse um pouquinho menos de idade, eu já tinha mais um também, porque só agrega, gente, agrega muito para todo mundo. Ju ou Fábio? Então, né, vou puxar o gancho ali do irmão, né? Eu e a Fábia, eu e a Mari, a gente passou quase o mesmo tempo, né, ali para ter. O Gabi e a Gigi têm idade muito próximas, né? O Gabi faz aniversário em setembro, a Gigi em dezembro. Os dois estão com 10. O Pedro está com 1 ano e meio, quase, né? E a Guilhermina com 2 e pouquinho. Então, foi muito parecido, assim, né? E é incrível, assim, como o irmão típico, ele digamos assim, eu acho que eu não tinha noção, eu achava que era bem trabalhoso, né? Uma criança que precisa né, uma criança com deficiência, que você tem toda essa necessidade, né, de terapias e de tudo mais. Mas hoje eu olho para o Pedro e aí eu tenho noção do quão é trabalhoso, porque eu olho assim pequenas coisas que ele faz, que eu tive que né, junto com as terapeutas, é lógico, a Gigi faz terapia ocupacional, por exemplo, desde 1 ano, porque a Giovana demorou a andar. Então, assim, com 1 ano de idade, eu me apresentaram uma terapeuta ocupacional e eu comecei um trabalho com ela. Ela foi andar com 1 ano e 8. E então eu vejo o Pedro tentando já desroscar alguma coisa para abrir. Gente, para ensinar a Giovana a abrir um pote que tinha rosca. Quantas sessões, quanto trabalho, tudo. E ele vai lá sozinho e faz isso. E assim, eu fico assim, meu Deus. Então, assim, eu acho que o irmão típico traz essa noção para a gente, né? Porque por mais que lógico, eu tive 2 sobrinhos que eu participei muito, eles passavam o sábado inteiro comigo, porque a minha cunhada trabalhava no sábado e eles ficavam lá na casa da minha mãe, eu era solteira, eu tinha o maior tempo do mundo. Mas não, é diferente, né, do que quando você está olhando tudo ali que uma criança vai desenvolvendo. E a fala, então, nem se fala, né? O Pedro, ele fala tudo, qualquer coisa, ele olha, carro, moto, papai, água. Ele está construindo frases com 1 ano e meio. Então, assim, aquilo ajuda e também essa questão da frustração, assim, é algo assim que a gente, né, acaba entendendo. Então, assim, eu olho para o Márcio e falo assim, gente, como que um pediatra não consegue perceber que a Giovana com 2 anos ainda me falar que ela tinha o tempo dela? Como? Né, porque com 2 anos, né, não era para ela estar naquele nível de fala que ela estava, não era para ela estar naquele nível de desenvolvimento motor que ela estava. Então, se eu até falei com uma amiga minha, se eu tivesse tido uma criança típica antes, daí a Fábia até pode falar, eu teria percebido antes, né, que realmente tinha alguma coisa ali. Mas a minha amiga falou assim, Ju, talvez você não notasse, porque era teu primeiro filho e para você era normal aquele desenvolvimento. Então você não ficou prestando atenção em cada coisinha que ele fez. Só que agora, como é teu segundo filho, daí você presta atenção. Então, para você, talvez isso chame muita atenção do Pedro estar falando tudo. Mas se o Pedro fosse teu primeiro filho, não ia te chamar essa atenção. Então tem isso também, né? Então tem essa questão, né? E a rotina é intensa mesmo, né? A gente faço quadrinho, tem o quadrinho da manhã da Gigi, que é a escola, o quadrinho da tarde é cheio das terapias ali. Lógico que a gente tenta não carregar muito a criança, né? Dar os espaços, por exemplo, sexta-feira à tarde eu deixo uma coisa bem light, é o meu tempo com a Gigi. Eu levo ela no cavalo, né? Na ecoterapia, vou tomar um sorvete, então faço assim uma coisa bem light. Então a gente tem que também, como família, saber dosar. E acho que é legal também
ter esse tipo de conversa, né, com as famílias, assim, de como está sendo a rotina da criança, né? Será que essa criança está chegando lá, está com sono na fono, né? Talvez perguntar, né? Se inteirar da rotina da criança. Como que está a rotina, né? Você tem um quadrinho da rotina dela? Aí, de repente, vocês vão lá e veem, né? Poxa, veja, para ela chegar aqui para mim, ela já passou por 3 antes. É lógico que ela chegou aqui para mim cansada, né? Não vai render. Então, talvez dar um toque. Eu já tive épocas da minha vida que eu quis encher a Giovana de terapia, que eu achei que isso era o certo, e depois eu vi que não, né? Que a gente tinha que realmente dosar. E às vezes, assim, por exemplo, hoje a gente não está na terapia ocupacional, tá? Eu dei um tempo disso, às vezes a gente precisa fazer essas trocas, né? Então, não consegue colocar tudo, né? Se a gente conseguisse colocar tudo, ótimo, né? E a criança ficaria ali ok, mas a gente precisa ir dosando. Então, talvez... É lógico, né? A gente fica falando aqui, mas a gente não quer colocar também tanta carga assim em cima da fono, né? A fono, como a Mari disse, é o centro ali, mas a gente sabe que vocês, lógico, não vão dar conta de tudo, né? Não vão... mas no que puder ajudar, acho que é essa a intenção hoje aqui dessa troca, né? Lógico que a gente, né, não quer colocar toda a demanda em cima, mas algumas coisas que a gente passa, né? Experiências, assim, então... Às vezes é bom alguém de fora ir lá e falar assim, opa, olha aqui, ó, a criança está muito cansada, gente. Vamos dar uma olhadinha para essa rotina aí, às vezes a gente precisa escutar, né? Eu acho Sim. que, só complementar um pouquinho a Ju, eu acho que até, né, Ju, até vocês também têm esse papel da associação, né, na associação, assim, porque como vocês têm contato com muitos pais, vocês trocam bastante, né, então tem grupo da Apraxia Brasil, tem a Apraxia São Paulo, tem a Apraxia, né, Sul, tem tanta coisa, e muitas mães acabam também se perdendo nesse processo, né? Então, assim, muitas vezes olha, o que o seu filho faz? Ele faz Kumon, faz balé, faz fono, faz TO, faz psico. Nossa, o meu só tá fazendo a fono, a psico. Nossa, eu tenho que correr atrás, eu tenho que pôr o cavalo, eu tenho que colocar o balé, eu tenho que colocar, né? E o quanto que, assim, até vocês são exemplos disso, né? Embora as 3 crianças sejam crianças que demandam equipe, que são crianças que têm comprometimento em várias áreas, enfim, mas vocês aí também conseguem, cada uma, né, ver o que é a prioridade nesse momento. Uma coisa deu certo, uma fala, não, agora está muito sobrecarregada, eu tiro disso e vou tentar rever. Então, eu sempre costumo colocar isso também. Tem muitas mães que se angustiam, né, com relação a isso. Faz muito comparativo, né? Então, se o seu filhinho faz cavalo, nossa, o meu não está no cavalo, então eu tenho que colocar no cavalo. Então, assim, acho que também a gente... isso é importante, né? Eu acho que a necessidade de cada criança e a fase de cada criança, como a Mari falou, né? Então, se você tem uma questão cognitiva que está maior e que está afetando, a gente tem que pôr ali no balanço e ver o que é prioridade naquele momento, né? Então, Eu acho, né, Beth, que toda família quer resolver essa situação. Então a gente fica acreditando que tem uma pílula mágica que, se está dando certo ali, eu vou fazer exatamente como a minha amiga lá está fazendo. Só que é a diversidade, né? É o mesmo diagnóstico, mas perfis totalmente diversos. E isso exige do profissional o máximo de dedicação e competência, né? Então, é aquele trabalho de formiguinha que a gente sempre fala, né? E às vezes o profissional não consegue enxergar o quanto avançou com aquela criança. Isso desmotiva também o profissional, né? Então, é um equilíbrio. Tanto a família quanto o profissional tem que estar sabendo que o ritmo é esse, mas preparados para fazer coisas diferentes, né? Aquela famosa maleta, né? Então, assim, o que serve para um não vai servir para outro, o que serviu nessa sessão talvez não sirva na próxima. É isso. eu acho que você fala uma palavra, inclusive a Priscila comentou isso na aula ontem, perfis diferentes. Então, você pode colocar 10 crianças com AF numa mesma gavetinha, numa mesma caixinha. Não dá para, em termos de diagnóstico, AF, mas cada uma vai ter um perfil diferente. E a reflexão que eu faço aqui com o grupo de fonos, nós somos muito pressionadas em relação à vaga,
todo mundo aqui sabe, eu acho que eu ia falar isso no final, mas eu já até me antecipo, eu sempre falo isso para a Ju, para a Fabiana, para a Mari, que a contribuição que elas trouxeram para o Brasil não foi de apraxia de fala, foi de atraso de fala, que é uma coisa muito mais abrangente. Quantos pais estão chegando no consultório com uma queixa de que a gente sabe que é uma questão ambiental, não é nada, mas que vem lá com um folder, nossa, eu acho que ele tem apraxia. Isso tem levado as pessoas a procurar ajuda. Então, hoje, se vocês olham o perfil de Instagram, a quantidade de gente falando, não espera, não é preguiça, não, procure ajuda, procure, não só fonoaudiólogos, como até pediatras estão entrando nessa bandeira de não esperar, de rever e tudo mais. E aí eu acho que o desafio nosso enquanto profissionais, tem pessoas aqui que eu conheço, colegas muito queridas, que assim, é a única fono da cidade. E aí assim, como é que a gente maneja tudo isso? Né? Porque para a gente pensar de uma forma personalizada, né? Cada criança, a gente tem que ter tempo, né? Se a gente entupir a nossa agenda, a tentação é grande, porque assim, a família que está te ligando, que está te pressionando, é amiga da amiga da amiga, né? Agora, algumas pessoas esses dias ligaram para o meu pai, pegaram o meu sobrenome e ligaram para o meu pai. Aí, faz uns 15 dias, ligaram para o meu dentista, porque tem o mesmo sobrenome que eu, mas não tem nada a ver comigo, não é meu parente. E aí ligaram, a secretária do meu dentista ligou e falou, olha, tem uma mãe que ligou aqui, você teria como, né, viu o nome e tal. E assim, então existe a gente tem uma demanda, a gente não, e tá difícil organizar essa demanda, certo? Mas eu acho que a partir do momento que a gente abre demais, né, tudo bem, eu vou colocar lá a fono para me ajudar na terapia. Você vai conseguir fazer essa retaguarda? Você vai conseguir fazer esse atendimento personalizado? Como é que a gente consegue ter esses controles? Como é que a gente consegue olhar? Porque senão, é isso, a gente está falando muito de personalizado. Cada criança tem uma demanda, eu tenho que estudar aquele paciente, eu tenho que ver quais as necessidades daquele paciente. Porque se não entra num pacote, eu já falei isso, quem me conhece já me ouviu falando várias vezes isso. Tem situações que você vende um pacote de atendimento para a criança, para a família. Será que esse é o caminho? Será que esse é o caminho? Trabalhar com AF para mim, é o diagnóstico dentro da fonoaudiologia, disfagia mata. Disfagia, se não bem tratado, mata o paciente. Então, é uma gravidade. AF é uma das terapias mais trabalhosas, porque é tanto detalhe que a gente tem que pensar para organizar essa sessão, para a gente conseguir fazer essa criança continuar caminhando. Então, realmente é uma responsabilidade muito grande. Eu acho que a gente pode um dia, de repente, até fazer um bate-papo aqui, uma conversa, como cada um se organiza nesse sentido. Existe uma demanda, existe o horário, e assim, e a gente é pessoa. Quando todas as mães aqui falando, o trabalho de vocês é pesado, o trabalho de vocês tem uma pressão. Claro que tem. Então, como é que a gente cuida da nossa saúde mental? Se a gente está lidando com as pessoas, em que momento que a gente cuida da gente? Quantas pessoas estão adoecendo porque não estão se cuidando? Quantas pessoas saem da casinha literalmente? A terapeuta entra em depressão, entra na estafa mental. Tem terapeuta que não vai no ginecologista faz 2 anos que não passou no ginecologista. E aí se vem uma notícia desagradável. Tem gente que não está almoçando porque colocou um paciente no horário do almoço. Tem gente que está indo dormir 11 horas da noite fazendo relatório e é falando, estou fazendo um relatório. Isso é lindo ou isso é preocupante? Eu vejo muitas vezes isso, muitas pessoas falam, nossa, olha, sábado eu estou fazendo o curso o dia inteiro. A gente aqui um exemplo, domingo, a gente está fazendo aqui um curso o dia inteiro. O caminho está longe ainda. Então, assim, mas como é que a gente compensa isso? Como é que a gente organiza? Então, além do cuidar de toda essa demanda, tem a gente, com a nossa demanda própria e a nossa demanda de família, porque todo mundo aqui tem família, né? Então, eu acho que é o momento que a gente tem que realmente pontuar tudo isso. Fábio, desculpa, você pode ir. Manda ver. Eu quero falar, né? Eu sou das 3 que tem aí o filho antes, né? O Marco Antônio. Deixa eu só arrumar aqui meu. Vocês estão me escutando? Então, né? Então, eu não estou me vendo. Gente, onde que eu me vejo? Vai ficar ruim assim. Mas tudo bem, não vou me ver. Então, o Marco Antônio é mais velho do que eu, né? Do que eu não, do que a Ana Beatriz, 2 anos, ele falou super cedo. Eu lembro de alguns marcos dele, mas não lembro de todos os marcos. Então, realmente é mais ou menos isso que a Ju fala. Ela está
está notando um pouco mais do que a gente realmente nota quando a gente tem o primeiro típico. Mas eu queria dizer aqui que agora os meninos da Mari e da Ju, eles são pequenininhos, né? Eles não têm as demandas deles, mas cada criança tem a sua demanda. E o Marco Antônio, aqui em casa, ele tem a demanda dele. Então, às vezes eu tenho que ficar bem atenta para isso. Muitas vezes eu tenho que me virar e falar para fono ou para psicopedagoga que eu não vou conseguir levar a Ana, que naquele momento eu preciso de um outro horário, porque eu tenho que encaixar, eu levar o Marco Antônio também nas atividades diárias dele. Então, assim, eu faço questão de levar o Marco Antônio a algumas atividades para dar essa atenção para ele. E um outro ponto sobre família que eu coloco muito para todo mundo que eu converse, é que assim, o meu esposo, o Marco Antônio, ele está dentro da casa, mas ele tem uma outra visão do que acontece, que eu estou muito mais no todo, na execução do que vem acontecendo lá dentro da minha casa. Então, muitas vezes eu tenho que sentar um momento e falar assim, como que você está vendo essa terapia? Eu tenho um desafio enorme que a Ana, ela gosta de muitas atividades. Essa semana ela pediu para mim para ir para o inglês, ir para o mesmo inglês que o irmão. E o inglês dura 4 horas semanais. Como que eu coloco na agenda dela 4 horas semanais? Gente, é uma loucura. Eu vou ter que fazer opções, eu vou ter que ver o que, que vai ser realmente, o que, que vai agregar realmente para ela. Então, essa agenda, ela é dinâmica e a demanda deles, eles vão crescendo, vai mudando. Então, agora a Ana Beatriz resolveu que ela quer fazer inglês e de qualquer jeito, porque todas as amigas do prédio fazem inglês no mesmo lugar, todo mundo vai para o inglês junto e ela quer ir para o inglês. Então, e ela tem vontade de fazer inglês. Então, o que, que eu vou fazer? Claro que eu vou ter que diminuir alguma terapia, então as demandas vão mudando. Então, a gente tem que sim olhar para essa questão familiar e pedir também dicas, né? Eu muitas vezes pergunto para minha mãe, para a empregada que trabalha lá em casa, ou mesmo para o Marco Antônio, que ele é uma pessoa mais tranquila e ponderada, né? Eu sou muito impulsiva e ele é muito mais tranquilo e ponderado, para ele me dar esse feedback, como que ele está vendo isso. Essa questão do inglês, ele falou, nossa, você vai ter que colocar ela no inglês. Ela quer, ela almeja, ela está afim. Então, fizemos um teste essa semana e temos aí as cenas dos próximos capítulos para ver como que a gente vai organizar essa agenda. A Cláudia fez um comentário interessante aqui. Não sei na experiência de vocês, mas na minha, os homens, que são os pais, são mais resistentes aos tratamentos, principalmente buscar ajuda precocemente. Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso, Maria? Eu acho que é uma visão diferente. Eles são, no meu caso, eu acho que é meio parecido com a FAB, né? São mais objetivos, mais racionais, eles quantificam os avanços. E o Cris me ensinou uma metáfora que eu costumo usar para dosar um pouquinho a nossa ansiedade aqui em casa, né? Por exemplo, ele diz assim, talvez alguns se choquem com o comparativo, mas desculpem, a gente aprende a engolir às vezes algumas coisas. A gente tem que saber que a gente tem um Fuquinha em casa e que para a gente chegar no litoral, a gente vai chegar no litoral, mas a gente não vai chegar no mesmo ritmo, na mesma velocidade da Ferrari do vizinho do lado. Então, assim, às vezes eles conseguem nos trazer mais serenidade, e eu acho que é um papel bem interessante isso, sabe? De cada um ter uma frente, não estamos os dois liderando o mesmo time, mas nós temos visões um pouquinho diferentes que fazem com que a gente pense sobre o melhor naquele momento. Então, assim, troca de profissional. Eu nunca troquei de profissional sem conversar com o Cristiano. Sempre converso com ele, porque às vezes a minha frustração está fazendo com que eu desista daquele profissional. Acho que não está dando o melhor que pode para o Gabi. Então, não é resistência, é que eu acho que assim, eles não materializam tanto os avanços. Como é coisinha muito de formiguinha, às vezes eles nem enxergam. E daí serve o meu apoio para ele. Dizer, não, olha só, lá no início do ano como é que estava, onde é que está agora? Olha o comportamento, olha as propostas que faz, olha o contexto que está usando as palavras, né? Porque tem isso também.
treina, tem um repertório de 100 palavras, não usa nenhuma palavra no contexto certo, não adianta nada. Então, eu acho que são papéis distintos, eu acho que nenhum pai vai querer algo que não seja o melhor para o filho, assim como a mãe, mas os comportamentos são um pouquinho diferentes, tem que saber dosar. E chamar o pai para terapia também. Agora a gente está tendo as terapias em casa, né, por conta da pandemia, e o Cris está muito mais opinativo, às vezes dá um trabalhão, porque tem que justificar algumas coisas, mas chamar o pai também para a terapia, né, para ouvir também dele algumas coisas, que a visão vai ser diferente da mãe, e talvez enriqueça as propostas terapêuticas. Eu acho que os pais, eles são, os homens, né? Eu tenho a impressão, assim, que eles são um pouco mais exigentes, assim, e dizem que os pais, eles são muito, os homens, eles são mais visuais, né? Então, eu tenho a minha experiência, né? O Márcio, ele é super participativo, ele é exigente, ele gosta realmente de métrica, assim, então ele gosta e ele é engenheiro, então tudo junto. Eu também sou engenheira, mas assim, acho que a mulher é um pouco mais assim, a gente é mais, como é que eu vou falar? Polvo. Tem isso, bem isso. Eles querem ver o picadinho ali, né? Então, eu sinto assim um pouco isso do Márcio, mas ele quer ver, ele quer que esteja escrito, ele quer acompanhar, e eu acho que ele é mais exigente mesmo, e ele sabe, né, tudo que a Gigi faz. Por exemplo, ele me pergunta, mas lá, então, quando ela vai lá, o que que ela faz? E daí no final do dia, o que trouxe? Então, nem sempre você consegue isso tudo, né, e ter essas respostas. Então, agora ali o comentário era sobre o tratamento precoce, né? Eu acho que talvez por, assim, na média, os pais não estarem tão próximos como as mães estão das crianças, né? Talvez tenha esse sentimento mesmo, que talvez, né, o pai passa o dia mais afastado do filho e talvez, acho que dá para esperar mais um pouquinho, acho que talvez até tenha isso mesmo. Mas a grande diferença que eu vejo, assim, de pai e mãe, eu acho que é isso, eu acho que não sei se as fonos têm essa impressão quando vão conversar com os pais e com as mães, que os pais querem mais métrica, querem mais, assim, coisa palpávelzinha ali, números, né? E com as mães, acho que é uma coisa mais, um papo não tão, assim, de número, de métrica. Não sei se vocês veem essas diferenças ou não. O que eu vejo aqui, porque o Marco Antônio ele é bem participativo, mas quando eu aciono a participação, ele se coloca muito num patamar que ele é o maior provedor da casa, né, e que ele tem que dar conta da empresa dele. E é um pouco daquele negócio da caixinha. Abre aquela caixinha, ele trabalha o dia inteiro naquela caixinha. Eu tenho que fazer ele fechar a caixinha e falar: não, agora vamos abrir essa caixinha aqui, vamos conversar disso. Então, eu tenho que buscar muito essa multidisciplinariedade da família dentro dele. Ele tem uma visão super clara e objetiva em relação às coisas que eu puxo dele. Mas muitas vezes ele não inicia a conversa, às vezes ele fala assim: não, acho que você está errada. Então, não, então vamos sentar e conversar. O que eu estou errada? E às vezes ele tem uma visão muito boa da coisa. Tipo, esse negócio do inglês, ele me deu um input, falou: agora é a hora do inglês, nós vamos ter que tirar alguma coisa para pôr em inglês. Porque ela entende, ela quer falar o inglês do jeito que ela fala e vamos tentar, né? Não é que ela vai evoluir no inglês, que ela vai ser uma falante de inglês, mas ela tem que se sentir pertencente também à sociedade. Então, é mais ou menos isso que eu sinto. Eu acho que eles estão mais na dele, mais na função deles, e eles têm uma resistência mesmo até essa multidisciplinaridade que a gente tem, a gente abre várias caixinhas ao mesmo tempo. As mães sofrem com isso, a gente sofre, eu sofro também, mas a gente tem que saber respeitar aí os limites deles também.
Muito bom, muito obrigada. Várias pessoas estão colocando aqui comentários, obrigada por vocês colocarem. A gente começa agora a dar uma apertada aqui no tempo, né? São quase 10 para as 10, a gente tem aí mais 5 minutinhos cada uma, daria para... É bem gostoso ficar ouvindo vocês e acho que esse momento, né, é bem bacana a gente conversar sobre tudo isso. Então, para a gente finalizar aqui esse bate-papo, eu gostaria que cada uma fizesse uma reflexão em relação à formação dessas redes de apoio, né? Que eu acho que passa pelos atendimentos, mas passa por... Tem tantas outras coisas, né? Pensando um pouco nessas perspectivas, né? Propostas a longo prazo, como é que vocês veem todo esse movimento da AF no Brasil, enfim. Finalizar e fazer essa reflexão da importância de criação, né? Quando a gente pensa nessas redes de apoio, acho que passa por tudo isso que a gente está conversando e mais, né? Tem escola, tem outros familiares envolvidos nesse processo. Quem que quer começar? Mariju, Fábio? Posso começar? Vamos lá. Essa coisa da comunidade, eu penso a rede de apoio, eu não penso, meu pai, minha mãe, meus avós, minha sogra. Eu penso que a comunidade deveria ter esse papel de rede de apoio e, no nosso caso, a rede de apoio era a escola, né? Então, desde o ano passado, a gente está sem rede de apoio, bem complicado. E a gente está inserido numa escola que é extremamente inclusiva. Eu digo a diretoria, a parte pedagógica. As demandas do Gabriel são super atendidas, mas eu estou numa comunidade que não soube acolher. Então, assim, eu fico pensando, né, naquela frase que eu acho extremamente louca do Zagallo, vocês vão ter que me engolir. Eu não queria isso para o Gabriel, mas às vezes eu tenho que falar isso, para que a comunidade esteja presente no mesmo ambiente com o Gabriel. Mas não é difícil a gente ser simpática quando a tua cria pode estar sofrendo, né? Imagina quando a gente sabe que está sofrendo, que podia receber mais dos pares dele, que quando ele vai abraçar e não sabe, né, não sabe cumprimentar, tem uma pessoa que retrai ali atrás, né? E essas frustrações do dia a dia que a Fábio fala, eu não aprendi a lidar ainda com a frustração, eu aprendi a curar ela, às vezes compartilhando com outras pessoas, às vezes no meu travesseiro, nem meu marido sabe. Então, assim, a frustração é algo que permeia muito a nossa vida. E eu penso muito, assim, que a gente pensa muito no futuro, a gente segue em busca de algumas respostas, como que vai ser essa autonomia do Gabriel, até quando ele vai poder continuar frequentando a escola. Penso muito nas coisas que ele gosta, principalmente no esporte, né? E eu penso o esporte como sendo uma ferramenta principal de inclusão, que realmente pode modificar o pensamento dessa comunidade e reconhecer naquele indivíduo as potencialidades dele, sabe? O meu sonho hoje era poder, o Gabriel vai na escola, vamos supor, até o 6º ano, onde é que ele vai depois? Se tivesse um centro esportivo inclusivo próximo a nós, né, que ele pudesse ter como segundo lar dele, ou como uma substituição da escola para ele frequentar, porque é no esporte que as coisas... Existe o melhor, existe o pior, são diferentes, mas estão ali jogando, sabe? Estão aprendendo juntos a lidar também com frustrações. Então, assim, hoje, a minha principal preocupação é o que faremos depois da escola, né? E o depois da escola pode ser daqui a 2, 4, 5 anos, não sabe. Mas essas crianças serão adolescentes, serão adultos, nós morreremos antes deles. E quando isso acontecer, como vai ser a autonomia deles? Então, assim, esse formulário que a gente passou para vocês era um pouquinho para ver, assim, às vezes a gente escuta, tu tá sendo permissiva demais, tu tá cansada, tu tem que te cuidar. Nós, mães atípicas, vivemos numa pandemia desde o momento do diagnóstico, porque a gente socializa menos, a gente exige menos dos nossos pares e a gente está acostumado a sofrer internamente. Essas frustrações a gente não precisa estar sempre colocando para todo mundo ver. Então, assim, essa mesma pesquisa eu fiz com umas amigas minhas no grupo aqui, e a conclusão que eu cheguei é que as mães atípicas souberam lidar melhor com a pandemia do que as mães típicas, porque isso já estava no nosso cotidiano. Isso não é vangloriar ou não,
A gente aprendeu a lidar com isso ao longo do caminho, né? Então, assim, o que eu queria é que mais essa tarefa a gente pudesse ter juntos, né? De pensar que aquela criança que está sendo atendida naquele momento, ela é hoje uma criança, mas como é que a gente vai fazer com que ela seja uma pessoa melhor, com mais potencialidades, descobrir potencialidades. Então, assim, além de eu dar a fala, além de eu dar a voz para essa criança, eu preciso saber no que ela é boa, e ela é boa. Em alguma coisa ela é boa. Só que às vezes a família está tão preocupada com a fala ou com o comportamental, como a Fábio falou, poxa, ela sabe dançar, ela gosta de dançar, ela ama se filmar, ela ama se ver na tela, o Gabriel ama jogar tênis, a Gigi ama construir, sabe? Então, a partir daí, a gente precisa ir norteando, porque senão a gente vai ficar sem chão de uma hora para outra, assim, né? Então, era esse meu recado. Bom, eu nem consigo falar, porque a Mari falou tão bem, todo esse sentimento, né, tudo que a gente passa, eu gosto muito de dar exemplos, né, acho que é gostoso, assim, gostoso, não, é importante, né, quando você vê um exemplo para, às vezes, entender essa questão toda, né, então, essa questão da inclusão, também se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que eu para tentar ficar um pouquinho menos frustrada, eu tento me colocar no lugar, às vezes, das outras crianças que estão ali perto da Gigi. Eu também sei que é difícil para elas, é difícil socializar com a Gigi, né? Então, assim, é mais difícil, não é que é difícil socializar com a Gigi, é mais difícil socializar com a Giovana do que com a amiga da casa aqui do lado, porque a outra amiga me traz mais coisa, me traz mais retorno, né? Me traz aquele diálogo. A Giovana, apesar dela estar conseguindo falar, mas não é aquele diálogo tão espontâneo, não é aquele retorno. Então, assim, também, né, eu me coloco no lugar da outra criança para entender a dificuldade, né? Eu fico imaginando no meu trabalho, teve uma neurologista que me falou isso um dia. Ela me falou assim, Juliane, você vai encontrar 3 perfis de criança. Você vai encontrar a criança que vai incluir a sua filha por uma naturalidade dela, é do ser é aquele ser inclusivo, ele nasceu assim. Tem o outro que tem os pais que estão ali na cabeça daquela criança, trabalhando, olha, teu amiguinho não consegue falar direito, você precisa ter paciência com ele. É aquela criança trabalhada, então ela vai fazer um esforço e ela vai tentar incluir essa criança. E o terceiro vai ser aquela criança que vai fazer bullying mesmo, que não está nem aí, que vai... E ela falou assim, você vai encontrar isso na escola, na família, onde você for, no parquinho. E é incrível, quando eu tô lá, eu vejo, no parquinho eu vejo o perfil, sabe? Ah, aquele é aquela criança que a doutora Júlia Bugalo, que é uma neurologista de Curitiba, falou. Então, e é isso, né? Então, eu tento, assim, mas assim, é impossível, a gente se frustra, né? Semana passada eu tive uma frustração aqui com a Giovana, né, no condomínio, assim, e eu pensei 1000 vezes, ai, será que eu falo com a mãe? Vocês não têm noção do que a gente passa naquele momentinho, assim. Eu fiz áudio, eu escrevi texto e eu não consegui nem mandar o áudio, nem mandar o texto para a mãe, porque eu fiquei com medo. Sabe qual foi meu medo? Da mãe se afastar, sabe? Então, a gente passa vários sentimentos. É medo, a Gigi, ela não anda tanto pelo condomínio, então, assim, sempre que ela vai é com uma companhia, com alguém, né, para ter um cuidado ali. E a gente tem vários sentimentos, né? Ao mesmo tempo que eu quero que ela vá lá, que ela dê a cara, que ela aprenda, eu também tenho medo dela sofrer um bullying, alguma coisa assim. Então, a gente passa por isso, né? Queria falar um pouco do que a associação pensa em relação a isso, porque é muito importante essas comunidades para trocarem experiências. Ontem eu vi num grupo de WhatsApp justamente era essa conversa sobre a criança sofrer bullying no parquinho, ou as outras crianças não conseguirem socializar. Então, várias mães ali deram exemplos da sua criança, experiência, foi uma troca bem, bem legal, né? A gente tem pensado muito nisso,
no nosso planejamento estratégico, até para criar coisas mais estruturadas, assim, né? Trocas mais estruturadas. E a gente ainda não definiu, não tem um quadro certinho disso, mas no nosso próximo revisão de planejamento estratégico, a ideia aí, que é mais ou menos na metade do ano, é que a gente consiga estruturar um pouquinho mais essas oportunidades de troca entre as mães, que é bem importante. Né? Agora eu, falando um pouco sobre redes de apoio, né, que é essa questão de trocas entre as mães. A gente tem isso, essa é uma vontade nossa da gente fazer um pouco mais estruturado isso, mas a gente vem fazendo desestruturadamente, e eu acredito que as comunidades da cidade são muito importantes. Então vocês, eu acho, acredito, fonoaudiólogas podem sim estimular isso. É igual a Elizabeth falou, olha, às vezes eu falo assim, eu sinto que tal mãe está passando a mesma coisa que a outra mãe. Põe elas em contato, né? Semana passada, domingo, eu fui caminhar com uma outra mãe que estava com um problema comportamental da filha, muito parecido da Ana Beatriz, e quem colocou a gente em contato foi a fonoaudióloga. A mãe, ela escutou, eu contei, daí a mãe contou, e daí a gente conversou, a gente andou 6 quilômetros, gente, a gente ficou conversando 1h10 sem parar sobre o mesmo assunto. Sim, foi ótimo, foi libertador para mim, foi libertador para ela. Eu indiquei a psicóloga, tá dando certo, tá fazendo online com a psicóloga. Então, assim, às vezes é uma conversa com uma outra mãe que está passando pela mesma situação, que a mãe fica mais tranquila. Eu tenho tido muitas mães com criança de 2 anos de idade que têm me procurado pelo Instagram ou pelo WhatsApp. Eu falo, gente, vamos arrumar um tempo para eu conversar com você, porque assim, a conversa parece que ela flui melhor. Então, às vezes, eu não gosto de ficar digitando muito também, porque eu não estou sem tempo para ficar digitando muito, demora um pouco mais para a pessoa pegar o que você está querendo dizer, mas assim, o que você tem que dizer, que você tem que falar é acolher. E essa mãe fala, desliga o telefone, nossa, muito, muito obrigada. E nessa hora eu não tenho a pressa. Só de você não ter a pressa e a pessoa falar assim, não, foi ótimo, obrigada. Eu me sinto assim, aliviada, olha, fiz meu dia aqui hoje. Então, rede de apoio é isso, rede de apoio é escola, rede de apoio é prédio, rede de apoio é condomínio. Eu fui um pouco mais agressiva do que a Juliane na questão aqui do meu prédio. Eu mandei um vídeo do liberalesco lá, do neurologista, para as mães do meu prédio, e falei, olha, Ana Beatriz, a única coisa que ela quer é brincar. Então, se vocês têm as 3 tipos de criança aqui no meu prédio, tem a que faz o bullying nela, tem a que é de graça, que é amiga dela de graça, e tem a amiga porque a mãe fica falando. O que eu vou fazer? Eu, como mãe da Ana Beatriz, eu vou fazer questão da que é de graça, primeiro. Então, eu chamo ela para almoçar, eu chamo ela para sair, eu chamo ela para tomar sorvete, eu faço de tudo, gente. Essa menina que é de graça, que é amiga da Ana Beatriz de graça, eu tento fazer o máximo. E a Ana Beatriz faz feiura com essa menina que é amiga dela de graça. Então, e eu tento conversar, dou meu celular, elas tudo tem celular, falo, não, tia Fabi, tá tudo ótimo, elas me mandam foto do que está acontecendo, elas chamam para piquenique, mas tem umas que não chamam, tem umas que fazem bullying mesmo, e a gente vai aí trabalhando na frustração e na dor. Muitos dias eu choro. Eu falo que quase todos os dias da minha vida eu choro por frustração em relação a isso, mas é isso, é com a dor e com o aprendizado que a gente vai crescendo. E é poder conversar sobre isso com outra mãe que passa a mesma coisa que você está passando, é libertador, gente. É isso que a Mari falou, cura. Parece que é a terapia da cura. Cura mesmo. Então, coloquem essas mães de vocês em contato com mães. É muito importante. É Eu lembrei isso. de um episódio aqui que eu vou compartilhar. Antes da associação, logo lá no início, quando a gente teve o diagnóstico do Gabi de apraxia, eu comentei com um terapeuta que a gente tinha que eu gostaria muito de conhecer uma mãe que passasse pela mesma situação que a gente. Ele disse, tá, então vamos acompanhando, quando eu ver um perfil parecido com o teu, a gente conversa, a gente marca alguma coisa.
Deu 2 meses e ele disse, Mari, tem a Lu quer conversar contigo, bem aquele perfil que tu tinha dito, para vocês trocarem umas informações, vamos marcar uma sessão, então, para eu apresentar vocês. E eu disse meus horários, né? E daí chegou, assim, na semana dele, aconteceu o encontro, que eu estava ansiosa, palpitando já o coração para encontrar com a mãe, assim, poder trocar informação. Ele me disse, eu tô pensando em cobrar o mesmo valor da sessão do Gabi, o que que tu acha? Fica bom assim para vocês? E daí eu disse assim, tu vai cobrar para me apresentar uma mãe que tem a mesma situação que eu preciso conversar? Então, assim, não quero, não preciso de mediador. Então, deixa para outra oportunidade, eu vou me bater com essa mãe em algum momento. Óbvio que deu mais um tempinho, o Gabi nem nessa terapia mais foi, né? E por coincidência eu conheci a Lu, que é a Lu Bride, que é aqui de Porto Alegre. Ela foi lá em casa um tempão depois, então assim, a gente perdeu muito tempo de convívio, ela foi me conhecer através da associação depois. Mas é para vocês verem no contexto de comunidade que a gente está inserido, né? Tem que precificar até encontros, então assim, eu não estava pedindo um marido, eu não estava pedindo, né, uma terapia, eu queria só conhecer alguém para trocar uma ideia. Mas eu acho que a gente está conseguindo construir coisas diferentes, né? Hoje em dia, assim, a internet já nos dá muito acesso, né? A muitos perfis diferentes. Olha quanta gente a gente conhece por ali, quantas pessoas chegam até nós pela associação e quanto os profissionais fazem também mais esse elo, né? Entre os familiares. Essa questão de colocar mães em contato, realmente só queria colocar que é super importante, né? Aqui a gente tem essa prática, eu tenho com a Érica, a Rosélia, que são fonos da Gigi, né? Elas fazem isso, colocam, e mesmo fonos que não são, né, fonos da Giovana, mas me conhecem aqui em Curitiba também passam, e às vezes a gente tem uma rede de mãe que fala assim, olha, eu acho que aquela mãe vai ajudar mais do que eu, sabe? Então eu tenho, né, tenho a Sheila aqui em Curitiba, né? Sheila, você podia me ajudar? Olha, essa mãe eu acho que ela está precisando de... Nossa, e aí, sabe, é uma rede mesmo, né? A gente vai, às vezes a gente não consegue, né? Ó, esse final de semana, puxa, eu não vou conseguir, tô no sítio, não sei o quê. Parece que essa mãe, eu já fiz isso com a Sheila, inclusive. Falei, essa mãe tá precisando muito e eu não vou conseguir falar com ela, não tô com internet. Você fala com ela? Falo. Sabe, daí deu aquele apoio, assim, porque às vezes é coisa emergencial até, que a mãe está precisando mesmo, assim, então, e se você, né, não deixar de lado, às vezes, aquele um dia foi muito especial para aquela pessoa, então ela precisa. Então, é um poder gigantesco, essa rede. Bom, muito obrigada, é sempre muito prazeroso ouvir vocês, obrigada por compartilharem todo esse processo. Penso aqui, as fonos ficaram mais quietinhas, né? A gente tem essa limitação. Nessa hora a gente sente muita falta do contato presencial mesmo. Infelizmente a gente tem aí uma questão de agenda de horário. Quero agradecer muito. E para nós aqui como fonos, né? Eu acho que elas puseram vários pontos aí, que é uma reflexão contínua, né? A gente nunca está pronto, né? A gente está sempre em transformação e evolução. Então, que essas palavras possam tocar nosso coração, que a gente possa fazer uma revisão, que a gente possa sempre estar se autoavaliando, né, para a gente conseguir ser pessoas melhores e, consequentemente, ser profissionais melhores. Uma vez eu fiz um trabalho com uma equipe grande que eu coordenava, e a minha reflexão foi que, antes do ser profissional, existe o ser pessoa, né, o que nós somos e o que nós queremos ser enquanto pessoas, e isso conduz muito como é que a gente atua, como é que é a nossa prática. Então, super obrigada, acho que foi aqui uma experiência, né, estava todo mundo aqui meio ansioso, como é que a gente ia se organizar, o que a gente ia abordar, como é que a gente coloca esse tempero no aprimoramento, e acho que não dá para a gente ficar só na técnica, né, a associação bate muito nisso, né, não dá para a gente, na missão da associação tem isso, acho que o coração, né, esse símbolo da associação, essas cores, né, cada uma tem um significado, e esse coraçãozinho no meio, assim, representa muito tudo isso, né? Então, espero que cada uma fique aqui fazendo aí no seu tempo, no seu momento, pensando em tudo isso que foi aqui colocado. Super obrigada, Fam, Ju, Mari, né? Muito bom, obrigada por tudo que vocês fazem, não só pelas crianças com apraxia, mas por nós, fonoaudiólogos. Acho que nós nunca
fomos tão bem tratadas, assim, reconhecidas, né? Eu acho que a fonoaudiologia, acho que a gente tinha uma coisa assim, é só fono. E hoje, ouvindo os pais, vendo todo esse movimento, acho que a gente vê o quanto que a nossa profissão é maravilhosa, quantas pessoas se descobriram entrando nesse universo da apraxia de fala, né? E, enfim, muito obrigada por tudo que vocês fazem pela fonoaudiologia brasileira, né? Então, e por nos ajudar a sermos pessoas melhores. Então, muito obrigada mesmo. A gente que agradece, Elizabeth, por ter esse momento, né? Acho que bem legal. E no meio do aprimoramento, acho que é bem importante, bem emocionante. Emocionante ler também o chat aqui. Aí vamos bater com elas, né? Nossa.